Hoje é o dia 1º de janeiro de 2026. O silêncio lá fora é absoluto, quase ensurdecedor. Enquanto eu falo estas palavras, a imensa maioria da população mundial está em um estado de semiconsciência. Alguns estão afogados em uma ressaca química, sentindo o peso do álcool e do açúcar que consumiram na noite passada para celebrar uma mudança de dígito no calendário. Outros ainda dormem, fugindo da realidade de que o portal mágico da meia-noite não entregou a transformação prometida. O mundo está em pausa, o comércio está fechado, as ruas estão vazias e a euforia dos fogos de artifício deu lugar a uma névoa de incerteza e arrependimento silencioso. Você está aqui, ouvindo isso, o que já te coloca em uma posição estatisticamente rara. Mas a pergunta que o estoicismo te faz, nesta manhã gelada de janeiro, não é o que você pretende fazer este ano. A pergunta é: quem é você agora, quando não há mais música, não há mais aplausos, e a única companhia que te resta é o peso das suas próprias escolhas? A grande mentira de 2026 começou a ser vendida para você meses atrás. O sistema te convenceu de que hoje seria o marco zero, o dia em que todas as suas falhas de 2025 seriam perdoadas por decreto cronológico. Mas olhe para as suas mãos, olhe para o seu corpo, olhe para a sua conta bancária. Nada mudou por milagre. A sua procrastinação não morreu na contagem regressiva. A sua falta de foco não se dissolveu no espumante. Você é exatamente a mesma pessoa que era há 10 horas, apenas um pouco mais cansada e talvez um pouco mais endividada. O dia 1º de janeiro é a ressaca da esperança. É o dia em que o choque entre a fantasia do ano novo, vida nova e a realidade da sua natureza humana atinge o ápice. E é justamente neste choque que reside a sua única chance real de grandeza. Para o estoico, o ano novo não começa com um brinde, ele começa com uma autópsia. Marco Aurélio, ao acordar em suas manhãs como imperador, não celebrava o fato de estar vivo com festas. Ele se preparava para o combate. Ele escrevia: ao romper da manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei homens ingratos, violentos, trapaceiros e invejosos. Se o homem mais poderoso do mundo se preparava para o pior no 1º dia do mês, por que você está esperando que 2026 seja um tapete vermelho estendido para o seu sucesso? O otimismo ingênuo é a droga dos fracos. Ele te desarma para as tempestades que virão. E elas virão. 2026 não será um ano melhor que o anterior. Ele terá crises econômicas, terá doenças, terá perdas e terá momentos de profunda solidão. A diferença não estará no ano. A diferença estará na sua capacidade de olhar para o dia 1º de janeiro não como um feriado, mas como o 1º dia de uma guerra de atrito contra a sua própria mediocridade. Neste vídeo, vamos rasgar o roteiro das promessas vazias. Vamos falar sobre como usar as primeiras 24 horas de 2026 para construir um momentum que a maioria das pessoas levará meses para tentar alcançar e falhará. Vamos discutir a psicologia da execução imediata, o perigo das metas de longo prazo e como o estoicismo de Sêneca e Epicteto pode ser a bússola que vai te guiar pelo deserto de motivação que sempre vem depois da primeira semana de janeiro. Se você está cansado de ser o cara que faz resoluções e as enterra em fevereiro, este é o seu despertar. Deixe o seu like agora, não por gratidão, mas como um ato de presença. Ao clicar, você está sinalizando para si mesmo: eu estou acordado, eu estou pronto, o meu ano começou agora. Vamos entrar na realidade. A primeira armadilha de hoje é o conforto da lentidão. É feriado, você diz. Eu mereço descansar depois de ontem. O sistema adora essa frase. O merecimento
É a coleira que eles usam para te manter no chão. Enquanto você descansa da festa que você não precisava, você está perdendo a janela de oportunidade mais valiosa de 2026. Hoje é o dia em que a resistência psicológica do mundo está no nível mais baixo. Todos desistiram da guarda. Todos estão vulneráveis. Se você agir hoje, se você treinar hoje, se você ler hoje, se você trabalhar no seu projeto hoje, você está criando um desvio na sua neuroquímica. Você está provando para o seu cérebro que a sua vontade é independente do calendário e do ambiente. O homem que trabalha no dia 1º de janeiro é o homem que não pode ser parado por uma segunda-feira chuvosa em março. Você está forjando a sua identidade no fogo do desconforto. Observe a sua mente neste momento. Ela provavelmente está sugerindo que você planeje o ano. Vou sentar e escrever minhas metas. Pare. O planejamento é frequentemente a forma mais sofisticada de procrastinação. Nós planejamos para evitar a dor de fazer. Escrever que você vai perder 10 quilos em 2026 te dá uma descarga de dopamina imediata, como se você já tivesse perdido. É uma satisfação falsa. O estoico não planeja o ano, ele executa o minuto. Epicteto dizia: por quanto tempo mais você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Ele não disse, espere até o próximo ciclo. Ele disse agora. Se você tem uma meta para 2026, a primeira ação dessa meta deve ser concluída antes do pôr do sol de hoje. Se você não consegue fazer algo pequeno hoje, a sua promessa para o ano é uma mentira que você conta para si mesmo para dormir melhor. A mística do recomeço é um narcótico social. Nós amamos a ideia de uma folha em branco. Mas a verdade é que não existe folha em branco. Você traz consigo todas as cicatrizes, todos os vícios e todos os padrões de pensamento de 2025. Tentar ignorar isso é como tentar construir uma casa nova em cima de um terreno pantanoso sem drenar a água. Colocar a sua vida em ordem em 2026 exige que você encare o que restou do ano passado com a frieza de um legista. Quais foram as suas maiores falhas? Onde você foi covarde? Onde você desperdiçou dinheiro? Onde você permitiu que pessoas tóxicas roubassem a sua paz? A ordem começa na verdade. Hoje, dia 1º de janeiro, é o dia da confissão estoica. Escreva as suas verdades mais feias. Só quando você admite o tamanho do seu buraco é que você pode começar a escalada. Muitos de vocês sentem uma ansiedade estranha nesta manhã. É o peso do tempo. Você percebe que mais um ano se foi e você não está onde gostaria de estar. O sistema usa essa ansiedade para te vender soluções rápidas. O curso que promete mudar sua vida, o suplemento milagroso, o método de ficar rico rápido. Eles sabem que você está desesperado por uma virada de chave. Mas no estoicismo não há chaves. Há apenas o trabalho de carregar a pedra. A ansiedade de hoje é o sinal de que a sua alma sabe que você está negligenciando o seu potencial. Não tente abafar essa ansiedade com entretenimento ou comida. Sinta-a. Deixe que ela te queime. Use-a como combustível para o seu primeiro movimento. A paz não vem da esperança de que 2026 será fácil. A paz vem da certeza de que você se tornou alguém capaz de suportar o que é difícil. Sêneca, em sua sabedoria sobre a brevidade da vida, nos lembrava que não temos uma vida curta, mas desperdiçamos grande parte dela. Hoje, você tem 24 horas. Elas são exatamente iguais às 24 horas do dia 15 de maio ou do dia 20 de outubro. Mas por ser ano novo, o desperdício parece mais aceitável. É só hoje. Mas o só hoje é como o fracasso começa. Se você negligencia o dia 1º, você está autorizando a negligência do dia 2º. A excelência não é um evento, é um hábito. Se você quer ser um homem de excelência em 2026, você deve ser um homem de excelência nesta tarde de janeiro. Não há férias para o caráter.
O seu compromisso com a virtude não reconhece feriados nacionais. Neste primeiro bloco, estabelecemos a temperatura da nossa conversa. 2026 começou e ele não te deve nada. O mundo está dormindo e isso é a sua vantagem. Saímos da euforia infantil e entramos na sobriedade adulta. O terreno está limpo para a construção, mas a pedra é pesada e o sol vai queimar. Se você esperava uma mensagem de Feliz Ano Novo, cheia de positividade tóxica, você está no lugar errado. Aqui, nós celebramos a dificuldade, porque a dificuldade é a única coisa que separa os homens das crianças. No próximo bloco, vamos falar sobre a batalha do momentum. Vou te ensinar como usar a ciência da inércia psicológica para garantir que a sua primeira semana de janeiro seja uma sucessão de vitórias esmagadoras. Vamos falar sobre o modo stealth e por que você deve parar de contar seus planos para as pessoas. Prepare-se para aprender a operar nas sombras enquanto os outros ainda estão tentando se recuperar da festa. O ano já começou a correr. Você vai caçar ou vai ser a presa? O relógio continua avançando e amanhã do dia 1º de janeiro já começa a se esvair. Se você ainda está deitado, se ainda está apenas mentalizando como será o seu ano, você já está perdendo a primeira e mais importante batalha de 2026, a batalha do momentum. Na física, existe um conceito chamado inércia, a tendência de um objeto em repouso de permanecer em repouso. Na psicologia do sucesso, a inércia é a força mais destrutiva que existe. A maioria das pessoas passa o dia de hoje em repouso absoluto, acreditando que amanhã, dia 2, o motor da vida vai ligar por um milagre de ignição espontânea. Mas a mente humana não funciona assim. Se você passa o dia de hoje sendo um vegetal, você está treinando o seu sistema nervoso para a passividade. Você está criando um sulco mental de preguiça que será 10 vezes mais difícil de quebrar amanhã. O estoico entende que a única maneira de garantir um ano de movimento é começar a se mover enquanto o mundo ainda está em coma. O momentum de hoje é o que vai te carregar quando a motivação barata do feriado evaporar. Existe uma armadilha psicológica cruel chamada realidade social. Quando você anuncia para o mundo as suas grandes metas para 2026, este ano vou ficar rico, este ano vou mudar meu corpo, este ano serei disciplinado. O seu cérebro recebe uma descarga de dopamina como se você já tivesse realizado essas coisas. Ao receber o elogio ou o like de alguém pela sua intenção, o seu subconsciente relaxa. Ele sente que a missão já foi cumprida. O esforço necessário para realmente fazer o trabalho desaparece, porque a recompensa social já foi colhida. É por isso que os maiores faladores de Ano Novo são, invariavelmente, os que menos realizam. Eles gastam toda a energia na propaganda e não sobra nada para a execução. O estoicismo nos ensina a estratégia do modo stealth, modo furtivo. Não conte a ninguém o que você vai fazer em 2026. Não poste suas metas, não busque validação para as suas promessas. Deixe que os seus resultados gritem por você daqui a 6 meses. O silêncio é o solo onde a disciplina cresce. O barulho social é o ácido que a corrói. Sêneca dizia que o sábio deve ser como um canal profundo. Por fora, a superfície parece calma e comum, mas por baixo corre uma correnteza poderosa e imparável. Enquanto seus amigos e familiares estão postando fotos de gratidão e recomeço, você deve estar operando nas sombras. O modo stealth exige que você desapareça da radar da comparação. Hoje é o dia de realizar o seu primeiro treino invisível. Pode ser estudar aquela matéria difícil por 2 horas. Pode ser organizar toda a sua planilha financeira. Pode ser escrever as primeiras 10 páginas do seu projeto. O segredo é que ninguém saiba que você está fazendo isso.
Há um poder místico e psicológico em ter um segredo produtivo. Quando você faz algo grandioso e ninguém vê, você está construindo uma autoestima inabalável, baseada em fatos, não em aplausos. Você está provando para a única pessoa que importa, você mesmo, que você não precisa de plateia para ser um homem de virtude. A resistência que você sente hoje, para começar, é a entropia da virada. O sistema quer que você se sinta um estranho por querer trabalhar hoje. Eles dizem que você é bitolado, que você não sabe aproveitar a vida. Mas olhe para quem diz isso. Geralmente são as mesmas pessoas que chegarão em dezembro de 2026 reclamando que o ano passou rápido demais e que nada mudou. O estoico sabe que aproveitar a vida significa exercer a sua função humana com excelência, não se entregar ao entorpecimento coletivo. Cada hora que você dedica hoje ao seu crescimento é uma hora que você ganha sobre a concorrência. Se você trabalha 4 horas hoje e a maioria só vai começar a trabalhar de verdade no dia 5 ou 6 de janeiro, você já começou o ano com uma vantagem de quase uma semana. Em um ano de 52 semanas, ter uma semana de vantagem logo na largada é a diferença entre o pódio e o anonimato. Precisamos falar sobre a dopamina de planejamento. Hoje, milhões de pessoas estão sentadas com cadernos novos e canetas coloridas, fazendo listas de desejos. Elas acham que isso é colocar a vida em ordem. Não é. Isso é entretenimento mental. É uma forma de masturbação intelectual que substitui a ação real. O plano perfeito é o inimigo da execução agora. No estoicismo, a ordem vem da ação, não o contrário. Você não se organiza para começar, você começa para se organizar. A inércia é quebrada pelo movimento bruto. Se você quer ser um escritor, escreva agora. Se quer ser um investidor, estude o mercado agora. Se quer ser forte, faça flexões agora. O agora é a única unidade de tempo que o estoico reconhece. O amanhã é um território fictício governado por covardes. O hoje é o campo de batalha dos reis. A batalha do momentum também é uma batalha contra o ambiente. O dia 1º de janeiro é cercado de estímulos ao relaxamento. Sobras da ceia, televisão ligada, conversas vazias sobre o que vamos fazer este ano. Você precisa criar um santuário de execução. Saia de perto da comida processada, desligue as notificações do celular, saia da frente da TV, vá para um lugar onde você possa ouvir o silêncio e sentir o peso do seu dever. A solidão no dia de hoje é um teste de caráter. Se você não consegue suportar a própria companhia sem precisar de entretenimento, você ainda é uma criança emocional. A maturidade começa quando você consegue sentar em uma sala vazia e focar em uma tarefa difícil, porque ela é a coisa certa a ser feita. A solidão é a forja onde o aço da alma é temperado. Outro ponto crucial do modo stealth é o desapego dos resultados imediatos. Em 2026, você será tentado a desistir porque os resultados não virão na velocidade da sua ansiedade. O sistema te viciou em gratificação instantânea. Você quer o corpo em um mês, o dinheiro em 3 meses, a sabedoria em um curso de fim de semana. O estoico foca no processo, no ascesis. Hoje, o seu objetivo não é mudar de vida. O seu objetivo é vencer os próximos 60 minutos. A vitória é a consistência, não o troféu. Se você conseguir terminar este dia 1º de janeiro com a sensação de que você foi mais forte que a sua preguiça, você já teve o seu maior sucesso de 2026. A vitória de hoje é o alicerce de todas as outras que virão. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar tudo de uma vez no dia 1º de janeiro e quebra sob o peso da própria expectativa. Elas tentam ser o novo eu, e o novo eu é um estranho que elas não conseguem sustentar. O estoico busca a melhoria incremental, o kaizen da alma.
Você não precisa ser perfeito hoje. Você precisa ser apenas 1% melhor do que o homem que foi ontem. Mas esse 1% deve ser real, deve ser sólido, deve ser inegociável. Se ontem você não leu nada, hoje você lê 5 páginas. Se ontem você comeu lixo, hoje você come comida limpa. É a constância na direção correta que cria o milagre, não a intensidade de um único dia. Mas para que a constância aconteça, o primeiro passo deve ser dado com a força de um martelo quebrando o gelo. Sêneca dizia: começar é a metade do trabalho. Se você vencer a inércia do dia de hoje, você já percorreu metade do caminho de 2026. Por quê? Porque a maioria nunca nem vai chegar à linha de partida. Eles estarão se preparando até o carnaval. Enquanto eles se preparam, você já estará colhendo os primeiros frutos. Enquanto eles acordam para a realidade em março, você já terá criado hábitos tão fortes que não precisará mais de força de vontade para agir. O seu modo stealth terá criado uma base de poder silenciosa. Você será o homem que, do nada, apareceu com resultados, quando, na verdade, esses resultados foram semeados hoje, no silêncio de uma manhã de feriado, onde todos os outros escolheram a indulgência. Observe a pressão social para celebrar. Celebrar o quê, exatamente? Celebrar que o tempo está passando e você continua o mesmo? Celebrar o desperdício? No estoicismo, a única celebração legítima é a celebração do dever cumprido. Se você quer celebrar hoje, celebre a sua capacidade de dizer não ao convite para a preguiça. Celebre a sua capacidade de se isolar para trabalhar. Celebre a sua fome de grandeza. Essa é a alegria do guerreiro. Uma alegria sóbria e profunda, muito diferente da alegria histérica e vazia da multidão. Neste bloco, aprendemos que o segredo de 2026 não está nos planos, mas no momentum imediato. Aprendemos que o silêncio é a nossa melhor armadura e que o modo stealth é a nossa estratégia de ataque. Você tem o resto deste dia diante de você. O sol já subiu e as horas estão correndo. A partir de agora, o seu compromisso é com o silêncio e com a execução. Não responda àqueles que querem te puxar para o sofá. Responda apenas à voz da sua própria consciência, que te chama para o trabalho. No próximo bloco, vamos falar sobre a anatomia do fracasso em janeiro. Vamos entender por que os próximos 30 dias são os mais perigosos do ano e como o sistema preparou uma série de distrações para garantir que o seu momentum de hoje morra antes de fevereiro. Vamos falar sobre a ressaca financeira e a fadiga da novidade. Prepare-se para aprender a atravessar o mês de janeiro com a frieza de um mercenário. O ano é longo e a largada é apenas o começo da prova de resistência. A euforia da manhã do dia 1º está começando a dar lugar à realidade da tarde. O sol está baixando e, com ele, a descarga inicial de dopamina que o calendário te deu também começa a diminuir. Você teve o seu momento de clareza? Talvez tenha feito o seu primeiro treino ou lido as suas primeiras páginas, mas eu preciso que você se prepare para o que vem a seguir. Existe uma razão pela qual as academias estarão vazias no dia 15 de fevereiro. Existe uma razão pela qual as livrarias vendem milhões de livros em janeiro que nunca serão lidos além do 3º capítulo. O fracasso em 2026 não vai acontecer em dezembro. Ele vai acontecer nas próximas 3 semanas. Bem-vindo à anatomia do fracasso em janeiro. Nas próximas semanas, você será bombardeado pela fadiga da novidade, pela ressaca financeira e pela pressão social silenciosa que quer que você volte para o seu lugar no rebanho. O sistema não se importa se você teve um dia 1º de janeiro produtivo. Ele sabe que a maioria das pessoas é movida por empolgação, não por caráter. E a empolgação, meu amigo, é uma droga que tem um prazo de validade curtíssimo. A primeira ameaça que você enfrentará é a fadiga da novidade. Hoje, tudo parece novo e possível,
Mas lá pelo dia 10 ou 12 de janeiro, a rotina de 2026 vai começar a aparecer exatamente com a rotina de 2025. O cheiro de carro novo do ano vai evaporar. Você acordará cansado, o trabalho terá pilhas de e-mails acumulados e a sua mente começará a sussurrar. Por que você está se esforçando tanto? Um dia de descanso não vai matar o seu ano. Este é o momento em que o seu novo eu será testado. A maioria das pessoas faz planos para 2026 baseados na pessoa que elas são, quando estão descansadas e motivadas. Mas o seu ano será vivido pela pessoa que você é quando está cansado, estressado e sem dinheiro. O estoicismo nos ensina que a virtude não é o que você faz quando as condições são favoráveis, mas o que você sustenta quando o mundo desaba. Se você condicionar a sua disciplina ao seu estado emocional, você já é um homem derrotado. Janeiro é o mês de matar o homem de desejos e fazer nascer o homem de dever. Em conjunto com a fadiga mental, virá a ressaca financeira. Enquanto você tenta focar nos seus novos projetos, os boletos de dezembro começarão a chegar. O IPVA, o IPTU, o cartão de crédito estourado com os presentes e as festas que você já nem lembra. O sistema usa o mês de janeiro para colocar a coleira financeira em você. Quando falta dinheiro, a primeira coisa que morre é a sua clareza mental e a sua capacidade de risco. Você entra no modo de sobrevivência. A ansiedade financeira é a maior ladra de foco do século XXI. O estoico encara essa ressaca com a sobriedade de um cirurgião. Se você errou em dezembro, janeiro é o mês da penitência financeira. Corte o supérfluo ao ponto de doer. Não tente compensar a frustração gastando mais. Use a escassez de janeiro como um treino de ascetismo. Sêneca dizia que devemos passar dias com o mínimo de alimento e as roupas mais simples para perguntarmos a nós mesmos: é isso o que eu tanto temia? Se você organizar suas finanças no meio do caos de janeiro, você terá uma autoridade sobre o seu destino que nenhum aumento de salário pode dar. Mas o inimigo mais insidioso de janeiro é a sabotagem social silenciosa. Nos próximos dias, as pessoas ao seu redor voltarão de suas viagens e férias. Elas trarão consigo os velhos hábitos, as velhas reclamações e a velha mediocridade. Quando elas virem que você está mudando, que você não está mais disponível para a fofoca, que está focado no trabalho, que está cuidando do corpo, elas se sentirão ameaçadas. O seu progresso é uma acusação contra a estagnação delas. Elas tentarão te puxar de volta com convites inocentes, com piadas sobre a sua nova rotina ou com chantagem emocional. Cadê aquele cara divertido que a gente conhecia? Você ficou bitolado. Entenda. Essas pessoas não são suas amigas, elas são os agentes da entropia. Elas querem que você falhe para que elas não se sintam tão mal por não estarem tentando. Colocar a vida em ordem em 2026 exige que você esteja disposto a ser o vilão na história dos medíocres. Se você não consegue suportar a desaprovação de pessoas que você nem respeita, você nunca terá a aprovação da sua própria consciência. Janeiro é o mês das resoluções de papel se transformando em cinzas. O sistema ama o conceito de metas grandiosas, porque elas são fáceis de abandonar. Vou faturar 1 milhão, vou ter o corpo de um atleta. Essas metas são abstrações que te paralisam. O estoico troca as macrometas pelas microvitórias. Não foque em dezembro de 2026. Foque em chegar ao final do dia de hoje tendo cumprido o seu protocolo. O fracasso em janeiro acontece porque as pessoas olham para o topo da montanha e se cansam só de imaginar a subida. Pare de olhar para o topo. Olhe para os seus pés. Garanta que o próximo passo seja firme. Se você vencer as próximas 24 horas, você tem tudo o que precisa para vencer o ano. A eternidade nada mais é do que uma sucessão de agoras bem vividos.
Se o seu agora, em janeiro, é de disciplina, o seu ano será de glória. Precisamos falar sobre a fadiga da decisão. Janeiro é o mês em que você tem que tomar muitas decisões novas. O que eu como? Que horas eu treino? Qual tarefa eu faço primeiro? Isso consome uma energia mental absurda. Para sobreviver a janeiro, você precisa de sistemas, não de vontade. Automatize a sua vida. Defina o seu uniforme, defina o seu cardápio, defina o seu horário de trabalho e não mude. Não gaste um grama de energia decidindo o que já deveria estar estabelecido. A disciplina é o que te permite não ter que tomar decisões o tempo todo. Quando você cria uma rotina de ferro, você libera o seu cérebro para focar no que realmente importa. A execução estratégica. O homem desordenado é aquele que tem que decidir ser produtivo a cada 5 minutos. O homem de ordem já decidiu isso uma vez e apenas segue o trilho. Outra armadilha de janeiro é a busca por motivação externa. Você começará a procurar vídeos motivacionais, podcasts e citações para tentar manter a chama acesa. Cuidado! A motivação externa é como um banho quente. O efeito passa rápido e você acaba sentindo mais frio depois. O estoicismo é sobre a motivação interna, sobre o logos. Você não faz porque está com vontade. Você faz porque é a sua função como homem. Se você depende de um vídeo no YouTube para ir para a academia ou para trabalhar no seu negócio, você ainda é um escravo. Você está sendo movido por cordas externas. O seu objetivo em janeiro é se tornar autônomo, é ser capaz de agir no vácuo emocional. Quando o sentimento de ano novo morrer, e ele vai morrer nos próximos dias, o que sobrará será a sua estrutura. Se a sua estrutura for feita de vontade, ela vai desabar. Se ela for feita de dever, ela permanecerá de pé. Reflita sobre o conceito de justiça estoica. Justiça não é apenas algo que você pratica com os outros. É algo que você pratica com o seu potencial. Ser medíocre é uma injustiça contra a sua própria existência. Janeiro é o mês de ajustar as contas com o seu potencial. Cada vez que você procrastina em janeiro, você está roubando do você de dezembro. Você está sabotando o homem que você poderia ser. Use esse senso de justiça para se manter na linha. Imagine o seu eu futuro daqui a 1 ano. Ele está orgulhoso ou ele está envergonhado? Ele está colhendo os frutos da sua disciplina de janeiro ou ele está pagando o preço da sua negligência? A sua responsabilidade é com esse homem. Não o traia por um prazer momentâneo de 10 minutos de sono a mais ou uma refeição lixo. O sistema quer que você sinta que o ano é longo e que você tem tempo de sobra. Ainda estamos em janeiro, calma. Esse é o canto da sereia da estagnação. O tempo não é longo. O tempo é um recurso que está vazando agora. Janeiro é o mês onde a velocidade de cruzeiro é definida. Se você começa o ano em marcha lenta, você passará o resto de 2026 tentando recuperar o atraso. Mas se você começa janeiro em alta intensidade, você cria um vácuo que atrai oportunidades. A sorte, como dizia Sêneca, é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas em janeiro, a maioria está despreparada e distraída. Se você estiver pronto, você colherá o que os outros nem viram que estava disponível. Neste bloco, dissecamos os perigos que estão à espreita nas próximas semanas. Você viu que o fracasso é um processo mecânico de perda de momentum e entrega aos impulsos. Você viu que janeiro vai tentar te quebrar financeiramente, socialmente e emocionalmente. Mas agora você tem o mapa da mina. Você sabe que a falta de vontade é esperada e que o seu dever é independente dela. Você está sendo forjado no frio de janeiro para brilhar no calor da vitória lá na frente. O dia 1º de janeiro ainda não acabou, mas a batalha real já começou. No próximo e último bloco, vamos elevar o tom para a soberania da identidade.
Vamos falar sobre como consolidar a mudança de 2026 de forma definitiva, indo além das técnicas e entrando na essência de quem você é. Vou te entregar o desafio final para as próximas 24 horas, o protocolo da fortaleza, que vai garantir que o seu impulso de hoje se transforme em uma lei inabalável para o seu ano inteiro. Prepare-se para o fechamento da nossa cirurgia de realidade. O ano de 2026 será o seu império ou a sua ruína. A escolha continua sendo sua. O sol do primeiro dia de 2026 está começando a se pôr. A luz lá fora está mudando e com ela a atmosfera de novidade do ano também começa a se dissipar. Neste exato momento, a grande maioria das pessoas que acordou hoje cheia de promessas já está sentada no sofá, voltando aos velhos hábitos, pedindo a mesma comida de sempre e assistindo às mesmas distrações inúteis. A mágica acabou para elas. O portal fechou. Amanhã elas acordarão para o dia 2 de janeiro com a sensação de que o ano já é velho. Mas você ainda está aqui. Você atravessou as horas mais perigosas do feriado, mantendo a sua guarda alta e a sua mente sóbria. Agora, para selar este dia e garantir que 2026 seja o ano da sua soberania total, precisamos falar sobre a única coisa que realmente sustenta a mudança a longo prazo: a soberania da identidade. O seu problema nunca foi o que você fazia. O seu problema era quem você acreditava ser. Em 2026, você não vai apenas fazer coisas novas. Você vai se tornar um homem novo. E um homem novo não negocia com a sua própria preguiça. O estoicismo nos ensina que o nosso valor não vem das nossas conquistas externas, mas da nossa prohairesis, a nossa faculdade de escolha moral. O sistema quer que você baseie a sua identidade no seu consumo, no seu cargo ou no número de seguidores. Isso te torna frágil e manipulável. Se o ano começa mal na economia, você se sente mal. Se alguém te critica, a sua identidade estremece. Em 2026, a sua bússola será interna. Você deve construir o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior. É um lugar dentro da sua mente que é impenetrável ao caos externo. Para construir essa cidadela, você precisa parar de se ver como um projeto em andamento e começar a se ver como um soberano em exercício. Um soberano não tenta ser disciplinado, ele exerce a disciplina como uma lei do seu reino. Quando você muda a sua identidade de alguém que quer ser forte para alguém que valoriza a força acima do conforto, a decisão de treinar deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de quem você é. A mudança de identidade exige o que eu chamo de protocolo da fortaleza. Este é o exercício prático que você deve realizar nas próximas 24 horas para consolidar o que construímos hoje. O protocolo consiste em 3 atos de poder. O primeiro ato é o abandono do lastro. Olhe para a sua vida hoje e identifique uma coisa, um hábito, uma amizade, um vício ou uma crença que você sabe com absoluta certeza que pertence ao seu eu de 2025 e que não tem lugar no seu eu de 2026. Pode ser a pornografia, pode ser o hábito de reclamar, pode ser aquela pessoa que só te puxa para baixo. Você deve realizar o enterro desse lastro hoje, não amanhã, hoje. Faça um ato simbólico. Apague o contato, jogue fora o objeto, delete o aplicativo, sinta o vazio que isso deixa. Esse vazio é o espaço onde a sua soberania vai crescer. O soberano não carrega lixo para o novo território. O segundo ato do protocolo da fortaleza é a definição da regra de ouro. Em 2026, você não terá 1000 metas. Você terá uma única regra inegociável que regerá todos os seus dias. Escolha a sua fraqueza mais profunda e transforme-a na sua lei mais rígida. Se você é preguiçoso, a sua regra é: eu nunca recusarei um trabalho difícil. Se você é gastador, a sua regra é: eu nunca comprarei nada por impulso.
Se você é desorganizado, a sua regra é: minha cama e minha mesa nunca estarão desarrumadas. Essa regra é o seu centro de gravidade. Quando tudo estiver caótico em fevereiro ou março, você voltará para essa regra. Ela é o que te mantém humano quando o mundo tenta te transformar em um animal de consumo. Escreva essa regra em um lugar onde você a veja todos os dias. Ela não é uma sugestão, é o decreto do seu império pessoal. O terceiro ato é a ação do pôr do sol. Antes de dormir hoje, no dia 1º de janeiro, você deve realizar uma tarefa que você odeia, mas que é necessária. Pode ser lavar a louça acumulada, pode ser organizar as finanças de janeiro, pode ser ler aquele capítulo técnico difícil. Por que fazer isso agora? Para provar ao seu cérebro que o dia de hoje não foi um feriado da mente, mas o início da ocupação. Quando você executa algo difícil no final do dia de hoje, você quebra a narrativa de que o descanso é a recompensa final. Para o estoico, a recompensa é o próprio exercício da virtude. Você dormirá com a fadiga do vencedor, não com o cansaço do derrotado. Esse sono será o mais reparador do seu ano, porque será o sono de um homem que está em paz com a própria consciência. Reflita agora sobre o conceito de amor fati aplicado ao seu 2026. Amar o seu destino não significa apenas amar os sucessos que virão. Significa amar as dificuldades, amar os nãos, amar os momentos em que nada parecerá estar funcionando. O sistema quer que você tenha medo do sofrimento. O estoico convida o sofrimento para a mesa e pergunta: o que você veio me ensinar? Se 2026 trouxer uma crise econômica, use-a para praticar a austeridade. Se trouxer uma decepção amorosa, use-a para praticar a autossuficiência. Se trouxer sucesso, use-o para praticar a generosidade e a humildade. Nada do que aconteça lá fora pode tirar a sua soberania, a menos que você a entregue de bandeja. O ano de 2026 é apenas matéria-prima. Você é o escultor. O mármore não escolhe a forma. O artista, sim. Lembre-se também do Memento Mori. Hoje é o primeiro dia de 2026, mas também é um dia a menos na sua conta final. Não sabemos quantos dias 1º de janeiro você ainda terá. Pode ser que este seja o seu último. Essa percepção não deve te entristecer, mas te dar uma urgência divina. Se este fosse o seu último ano na Terra, você passaria o dia de hoje preocupado com a opinião alheia? Você passaria o dia de hoje sendo escravo de vícios baratos? Certamente não. Você viveria com uma intensidade e uma dignidade esmagadoras. Pois bem, viva assim. O tempo é um empréstimo que pode ser cobrado a qualquer momento. Viver como se você fosse eterno é o erro mais caro que você pode cometer. O homem de 2026 vive cada hora como se estivesse assinando a sua biografia definitiva. À medida que você avança para o dia 2 de janeiro e para os meses seguintes, você encontrará o deserto da constância. O entusiasmo de hoje vai sumir. As pessoas ao seu redor vão parar de falar sobre o ano novo e voltarão a falar sobre futilidades. Você se sentirá sozinho na sua busca pela excelência. Ótimo! A solidão é o filtro que separa os reis dos servos. Se a sua disciplina depende da companhia de outros, ela não é sua. Ela é um empréstimo social. Aceite o silêncio, aceite a caminhada solitária. É no deserto que as maiores visões são alcançadas e os maiores impérios são fundados. Quando você olhar para o lado e não vir ninguém, saiba que você está no caminho certo. A multidão está lá embaixo, no Vale do Conforto. Você está subindo o pico da soberania. Não espere por 2027 para ser o homem que você visualizou hoje. 2027 é uma ficção. 2026 é apenas uma série de agoras. A cada minuto, você está renovando o seu contrato com a vida. Se você falhar às 10 horas da manhã, não espere pelo dia seguinte para recomeçar.
Recomece às 10 horas e 1 minuto. O estoico pratica o recomeço perpétuo. A nossa grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se antes mesmo de o mundo perceber que caímos. A consistência é a soma de 1000 pequenas recuperações. Mantenha os seus padrões altos e a sua misericórdia consigo mesmo baixa. Seja um juiz rigoroso da sua própria conduta e um observador indiferente da conduta alheia. O sistema vai tentar te vender muitas coisas em 2026. Eles vão te vender medo, vão te vender desejo e vão te vender distração. Recuse todos. O seu único compromisso este ano é com a sua própria evolução. Torne-se tão forte que a sua presença seja um conforto para os fracos e um terror para os tiranos. Torne-se tão sábio que a dúvida não tenha lugar na sua mente. Torne-se tão disciplinado que o seu corpo obedeça ao seu espírito sem questionar. Esse é o caminho do homem soberano. Esse é o convite do dia 1º de janeiro. O ano de 2026 é uma página em branco que será escrita com o sangue, o suor e a razão de quem tiver a coragem de assumir a caneta. Você chegou ao fim desta intervenção no primeiro dia do ano. O que você fará nos próximos 5 minutos dirá mais sobre o seu 2026 do que qualquer coisa que eu tenha dito até agora. O conhecimento que não se transforma em ação imediata é apenas lixo mental. Você recebeu as ferramentas, você entendeu a estratégia e você sentiu a urgência. A porta da sua fortaleza está aberta. Entre e assuma o comando. O mundo está esperando o seu movimento. Para selar este dia, para que este dia 1º de janeiro de 2026 seja lembrado como o dia em que você parou de ser uma folha ao vento e se tornou a própria rocha, eu quero que você registre o seu compromisso. Não para que eu veja, mas para que o universo e a sua própria consciência testemunhem o seu despertar. Se você decidiu que em 2026 a sua vontade será a lei suprema da sua vida, se você aceitou o fardo da disciplina e a glória da soberania, se você entendeu que o ano não muda nada, mas você muda tudo, então deixe o seu decreto final aqui. Vá aos comentários agora. Escreva com a força de quem está selando um destino. Escreva como o primeiro parágrafo da sua nova história. Escreva para que o velho eu saiba que ele não é mais bem-vindo aqui. Escreva: o meu império começa hoje. Ao digitar essas palavras, sinta a responsabilidade que elas carregam. Você não é mais um convidado na vida. Você é o anfitrião. Você é o soberano.